colegas ortopedistas, este é um dia triste para a ortopedia brasileira, para a SBOT e para a família Márcio Ibrahim de Carvalho. Recebemos com tristeza a notícia do seu falecimento na cidade de Belo Horizonte, aos 92 anos. O professor Márcio Ibrahim de Carvalho é uma figura central no desenvolvimento da moderna Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ele ocupou todos os postos, desde o ortopedista que criou o serviço no Hospital Felício Roxo, passando pela natural liderança entre os seus pares, escreveu muitos artigos, capítulos e livros, presidiu congressos, presidiu a SBOT, mas duas ações o realçam. A recriação da Revista Brasileira de Ortopedia em 1966 e a instalação e o início de funcionamento da Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT. Estas duas foram as suas grandes obras institucionais. Ele teve uma vida rica, uma vida feliz, ele amou e foi amado pela sua família e pelos seus amigos, e ele deixou melhor o mundo por onde passou. Portanto, junto da tristeza, temos também a alegria de poder olhar para a vida deste ilustre ortopedista e fazer dela exemplo para a nossa própria. Eu fui convidado para prestar uma homenagem ao professor Márcio Ibrahim de Carvalho na cidade de Ouro Preto, no 9º encontro de ortopedistas Márcio Ibrahim de Carvalho. Isto foi ainda em 2019, imediatamente antes da iniciar a pandemia. E eu vou reproduzir as partes mais importantes desta conferência, tornando-a uma nova homenagem ao professor Márcio Ibrahim, e também para que todos os colegas possam ter a dimensão da vida deste excepcional colega médico. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Foi exatamente no 9º simpósio Márcio Ibrahim de Carvalho, em Ouro Preto, cujos palestrantes foram os colegas Alexandre Leme Godoy dos Santos, José Luiz Abel e Marcos Giordano, e inúmeros colegas mineiros, que nós homenageamos o professor pela última vez. Esta aula magna tem o nome simples de Márcio Ibrahim de Carvalho. Mas tem um outro nome também. Seria o professor Márcio Ibrahim de Carvalho um garçom? Aqui é uma foto da manhã que antecedeu essa conferência, e nós dois estamos conversando. E sim, o professor Márcio Ibrahim se posiciona como se fosse um garçom deste hotel. E vocês entenderão o motivo, a comparação, logo a seguir. Todos nós vivemos um tempo em que o professor chegava na sala e dizia: quem não viveu, guardem tudo e arranque uma folha. Esse foi o período de aprendizado básico do professor Márcio Ibrahim, uma época em que ainda se calculava toda a área de uma imagem. Tanto a educação quanto os conceitos de ensinar ortopedia se transformaram cada vez mais simples ao longo do tempo. O professor Márcio aprendeu ortopedia nos anos 50, mais ou menos neste estilo.
com muito pouca quantidade de opções para aprender. Era ele e o livro apenas. Guga Chakra aposta dizendo que, caso você esteja na faculdade e tenha condições financeiras, tranque a matrícula por um ano e vá viajar e estudar pelo mundo. Aprenda línguas, faça amigos, amplie fronteiras. Foi exatamente isso que o jovem formado Márcio Ibrahim de Carvalho fez ainda lá nos anos 50. Ele foi para São Francisco e ficou durante um longo período de aprendizado no St. Joseph's Hospital. De volta ao Brasil, ele, em 57, organizou já um serviço de ortopedia. E aqui está a ata da instalação desse serviço no Hospital Felício Roxo. A seguir, ele passou a liderar os seus colegas, seus iguais, foi chefe do serviço, foi o médico-chefe e foi crescendo em termos de organização naquela instituição e também no meio da ortopedia mineira. Ele presidiu um dos CBOTs em 67 em Belo Horizonte. Ele escreveu vários artigos, capítulos e livros ao longo da sua vida. Porém, a sua grande obra foi reviver a Revista Brasileira de Ortopedia, que teve o seu início no distante 1939, com o esforço tremendo de Aquiles de Araújo ao organizar esta revista numa época tão remota e que existiam tão poucos journals naquela época. Acreditem ou não, o primeiro artigo publicado na RBO foi escrito em francês pelo carioca Bruno Valentim. E isto é apenas uma curiosidade que eu compartilho com os colegas. Porém, foi em 1966, depois de uma crise econômica em que não havia patrocínio para a revista, é que ela foi retomada. E esta fotografia que os senhores veem é muito simbólica. Ela reúne algumas autoridades da Universidade Federal de Minas Gerais e alguns dos ortopedistas ícones da época, como Mata Machado, Luiz Tarquínio Assis Lopes, João Alvarenga Rossi, Nova Monteiro, Dagmar Chaves, Arcelino Bittar, Aloysio Campos da Paz, José Márcio Gonçalves de Souza e Geraldo Pedra. Foi nesse ambiente de descontração e acadêmico que a RBO renasceu através dos esforços de Márcio Ibrahim de Carvalho, que foi seu editor durante alguns anos, se tornando mais tarde o editor emérito, com Donato D'Angelo se tornando editor, portanto. Após a reinstituição regular da nossa RBO, ela teve ao longo das décadas diversas capas. Uma capa branca, como essa dos anos 60, passando para um branco um pouquinho mais tonalizado nos anos 80. Todos se lembram desta capa azul nos anos 90, início dos anos 2000. E atualmente nós temos esta capa verde, tanto na postagem manual, impressa, ou já totalmente eletrônica, que facilita muito a busca avançada por autores, por assuntos e assim por diante. Portanto, a nossa RBO se atualizou ao longo das décadas, devido aos esforços iniciais de Márcio Ibrahim de Carvalho, a partir de 1966, seguido de Donato D'Angelo, depois pelo professor Carlos Gesta, o professor Gilberto Camanho e, atualmente, o professor Sérgio Luiz Quecchia. Transformam a RBO em um instrumento de ensino cada vez mais sofisticado e melhor para todos nós.
Márcio Ibrahim também se preocupou com a educação. Portanto, quando ele ia no Congresso da Academia Americana, ele não usava o seu tempo apenas para aprendizado de técnicas, mas ele ia lá colher informações do ensino ortopédico que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos. E aqui é um crachá mostrando ele já apresentando a experiência sua inicial no Brasil. E a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT foi outra grande passo, grande ação que o Márcio Ibrahim executou na sua vida institucional. Ele foi o presidente da SET durante os 3 primeiros anos de funcionamento do exame que conhecemos hoje por TEOT. E aqui está uma imagem querida por todos nós, o professor Márcio Ibrahim, em plenos anos de atividade, e o jovem examinador Wilson Rossi, examinando um candidato em 1984, na cidade de Ribeirão Preto. Eu tive a oportunidade, na gestão 2011, que presidia a SBOT, de resgatar a história da SET, que está publicada nesse livro, Os 40 anos de TEOT. Márcio Ibrahim presidiu a SBOT nos anos de 75 a 77, e ele acompanhou a evolução dos logos da nossa instituição, que para os mais veteranos, vocês conhecem também a mudança da nossa querida SBOT se atualizando cada vez mais. Uma conferência que assisti tempos atrás dizia que a mudança é a única constante. E esse autor fala que eu não posso dizer se as coisas vão melhorar se nós mudarmos. O que eu posso dizer é que nós devemos mudar se quisermos que se torne melhor. Me parece que isto é muito válido na vida de Márcio Ibrahim de Carvalho, aquela pessoa querida que acompanhava atentamente todos os CBOTs e participava ativamente até o último que tivemos presencial. Portanto, Márcio Ibrahim acreditava que, se nós já estamos bem, nós podemos ser melhor, podemos ser maior. E isso é uma maneira positiva de pensar. E esse pensamento seguiu toda a vida de Márcio Ibrahim de Carvalho. Eu pedi para ele o seu currículo para preparar esta conferência. E acreditem ou não, isto foi somente o que me chegou às mãos. Uma meia página digitada de uma maneira absolutamente simples. Quando eu li esse relatório do seu currículo vitae, eu logo pensei o seguinte: se trata de uma dessas pessoas com notável saber, com um QI exagerado, e todas essas pessoas que pendem para o lado do QI notável são cheias de humildade. E aí estava uma outra característica do professor Márcio Ibrahim, a sua humildade conhecida por todos nós. Porque não adianta ter mestrado ou doutorado e não cumprimentar o porteiro, como a gente costuma ver nas plataformas sociais. Márcio Ibrahim era um amigo de todas as pessoas, dos mais veteranos ao jovem Ildeu Almeida, com quem compartilhava a quadra de tênis até anos recentes. E a reunião do serviço do Felício Roxo e dos ex-residentes do Márcio Ibrahim de Carvalho era esperada com ansiedade por todo o grupo formado ao longo desses anos. E olhando uma figura de um garçom, é fácil identificá-lo. O garçom tem cortesia com os clientes, paciência e tranquilidade, é honesto, dinâmico, criativo, sabe trabalhar em equipe, domina técnica de bem servir, zela pelos equipamentos e é humilde.
E daí, de garçom, você pensa que um bom médico tem também essas características. Portanto, seria uma pessoa com essas características um bom garçom? Ou, em outras palavras, o doutor Márcio seria, portanto, um bom garçom? Esta é a pergunta que eu lancei naquela aula magna. Por que isto? Porque ele serviu a todos nós, ele trouxe as coisas e nos oferece de maneira gratuita, graciosa e humilde para que nós pudéssemos usufruir. E são tantas as maneiras com a qual esse garçom que hoje nos deixa, que nós ortopedistas somos, sim, gratos a ele por tanta benevolência e tanto carinho com a SBOT. E para isso eu gravei de alguns líderes da ortopedia atual uma única pergunta. Você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? E vocês vão ouvir agora algumas considerações de colegas conhecidos por todos nós, começando com o gaúcho Carlos Roberto Schwartzman. Professor Carlos Roberto Schwartzman, por que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Professor Márcio, é um prazer dirigir algumas palavras para o senhor. Eu lhe admiro desde o tempo do professor Carnan, que tinha o maior respeito pelo seu conhecimento, pela sua maneira amável, delicada, generosa de tratar os seus amigos. E a ortopedia do Brasil só pode ficar muito grato ao grande ensinamento que o senhor dedicou e ensinou a todos os colegas do nosso querido Brasil. Que o senhor tenha muita sorte, muita saúde e que nós podemos conversar daqui a muitos e muitos anos. Saúde. Anastácio Cotsias, por que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Eu acho que é mais que isso. Eu, começando a praticar ortopedia, eu conheci no Rio de Janeiro em um congresso, e ele foi muito gentil comigo, me acolheu com muita delicadeza, é um homem muito culto, educado, e a conversa fluiu de uma maneira muito amável. E eu o encontrei umas 3 ou 4 vezes, e ele seguiu a conversa, ou nós seguimos a conversa como velhos amigos, daquele ponto onde partiu. Então, eu não creio, ou me posso permitir discordar de ti, ele não é um garçom, ele é um maître. Ricardo Falavinha, por que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Simplesmente ele é um sinônimo de prestatividade. Vou usar esse termo, que quando eu comecei na ortopedia, lá no meados dos anos 70, ele era presidente da Sociedade Brasileira, e na época estavam começando os exames da especialidade da ortopedia e traumatologia, e ele ia muito a Curitiba, conversar com o Dr. Subani, às vezes até o Dr. Mata Machado estava lá, foi o início dos sul-brasileiros, e ele sempre participava de todos esses encontros, do mais simples ao mais complexo. O que me chamava a atenção no Dr. Márcio Ibrahim era a simplicidade que todo garçom tem, a humildade, a simplicidade, a prestatividade que todo garçom tem, e principalmente quando a gente falava em ortopedia. Ele sempre tinha uma história para contar, ele sempre contava de um caso, ele sempre estava junto das pessoas, independente de serem aqueles seus colegas de ortopedia do outro lado, um simples residente como eu e os outros que estavam lá. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande, não só pelo Dr. Márcio, também pelo Dr. Mata Machado, que são 2 expoentes e são sinônimos de Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Márcio Ibrahim de Carvalho e Dr. Mata Machado.
Professor Luiz Carlos Sobania, o senhor acha que o seu amigo Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Eu acho que é muito mais do que um garçom, né? Ele talvez seja o chefe da cozinha porque ele alimentou a ortopedia, né? Ele trabalhou na residência médica desde o começo com Geraldo Pedra, com Marta Machado, né? Mas o Márcio, para mim, foi mais importante que isso, porque eu estou na sociedade, na SBOT, há muitos e muitos anos. E ele que me introduziu na sociedade. Ele chegou, ele foi eleito no Congresso Brasileiro de Ortopedia em Curitiba em 1973. Aí ele foi eleito, né? E aí ele perguntou para o professor Rick assim, precisava ter alguém do Paraná dentro da sociedade. Aí o professor Rick, que foi meu mestre, disse assim, usa o Sobania, ele te ajudará. E o Márcio me colocou como segundo secretário, eu acho que era o que existia, ou primeiro secretário, um dos dois, e eu acompanhei o Márcio em várias caminhadas dentro da sociedade. Quer dizer, ele me introduziu na SBOT, fez eu gostar da SBOT, fez eu trabalhar pela SBOT, fez eu trabalhar para ele, e nós fomos a vários lugares, porque sempre não tinha muita gente com disposição. Era um governo meio ditatorial que tinha na época, e nós fomos visitar os ministros preocupados com os acidentes de trânsito, visitamos ministro do Trabalho, que disse para mim e disse para nós assim, eu não estou preocupado com as mortes nas estradas, que provavelmente morrendo abre um emprego. Esse é o ministro, ninguém vai dizer que eu disse isso, porque eu vou negar e vocês não vão fazer. Então, o Márcio já estava voltado para a ortopedia, voltado para os problemas sociais, e construiu isso durante toda a vida, né? Então, ele foi um ícone na sociedade, como bom mineiro, como indivíduo inteligente, com grande formação médica, ortopédica, ajudou a construir a residência médica com esse valor que tem até hoje, realização de um exame que é o melhor do país. Não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho nenhuma paixão em dizer isso, né? Então, o Márcio representa para a ortopedia brasileira um ícone que vai ficar na história, continua na história e não sairá da nossa história. Wilson Rossi, aqui no 48º TEOT. Por que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Um grande abraço, doutor Márcio. E garçom é aquele que serve, é aquele que presta serviço, é aquele que não está esperando nada em troca. E ele foi um doador de conhecimento, um doador de colaboração em todos os sentidos para a residente, para a própria SBOT, para os exames de residente da SBOT, e orientando a todos nós. Então, ele é realmente um grande garçom, um grande amigo, um grande profissional, e um abraço muito afetuoso para ele. Não, passa aqui. Professor Cláudio Santini, por que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Então, jamais havia pensado nessa possibilidade de garçom, no sentido dele ser um indivíduo de gravata, servindo alguém, mas pode ser. Na minha cabeça veio, ele é eterno, é um eterno garoto. Garoto em francês é garçom. Para mim, ele é um garçom em francês, ou seja, um gentleman e um indivíduo que trabalhou para o bem da ortopedia e é realmente uma pessoa dessas que a gentileza em pessoa, casado com uma mulher maravilhosa que é a Jane, eles formam um belo casal. Ele é garçom porque ele é um menino de alma e de coração. Doutor Márcio Malta, você acha que o seu amigo Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Acho que é, no sentido que você colocou, eu acho que é assim. O Márcio é uma pessoa que deu uma contribuição enorme à ortopedia brasileira. Ele, como você disse, de certa forma entregou as coisas feitas como se fosse entregar na bandeja mesmo.
participação do Márcio, quando presidente da sociedade, a participação do Márcio, quando foi criado o sistema o programa de residência médica de ortopedia no Brasil, foi extremamente importante. O Márcio é uma das figuras marcantes desse programa de residência que nós temos hoje e que estamos aqui hoje dando continuidade, né? Com esse exame aqui em Campinas, uma coisa que começou lá atrás, com a dedicação de muitos abnegados e como o Márcio Brahim de Carvalho. Um grande amigo, Márcio. Um abraço para você. É um prazer enorme estar gravando uma mensagem para você. Um abração, Márcio. Wagner Nogueira da Silva. O que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? Primeiro, uma saudação aos André, parabéns aí pela iniciativa e um abraço especial para o meu amigo, professor Dr. Márcio Ibrahim. Eu acho que ele é um dos melhores garçons que essa vida já me proporcionou, por ter me servido uma série de oportunidades, tanto no meio científico da ortopedia, quanto no meio pessoal, pelo carinho que sempre me tratou. E, do ponto de vista geral, muito mais pela oportunidade de ter servido tanto a ortopedia brasileira, a saúde do Brasil como um todo, e em especial ao meu estado e à minha cidade, que é Belo Horizonte. Então, o Dr. Márcio tem essa característica de ser um garçom em especial, até mesmo com todos os tipos merecidos. Eu acho que esse símbolo de garçom se estende não só à minha pessoa, mas às pessoas que ele formou, às pessoas que ele tratou e, principalmente, à ortopedia brasileira, do qual ele foi presidente da SBOT, presidente do Congresso Brasileiro, organizou a primeira revista brasileira de ortopedia. É um indivíduo que tem um marco mundial e que tem que ser renomado. E eu acho que esse título de novo garçom é muito mais que merecido. Um grande abraço e um prazer. Marco Percopi. Por que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? André, eu acho que o professor Márcio Ibrahim é um garçom por tudo que ele prestou à ortopedia brasileira e à ortopedia mineira. Para conhecimento de todos, o professor Márcio Ibrahim participou da residência médica desde o início, da Revista Brasileira de Ortopedia, ele foi um dos fundadores e um dos incentivadores dessa revista, e todo o conhecimento que ele disseminou em Minas Gerais, a importância dele, que continua até hoje. Então, ele é um garçom por tudo que ele pôde nos trazer de benefício à ortopedia mineira. Marcelo Sternick, presidente da Azame Brasil. Por que é que você acha que o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? A gente chama de garçom no futebol aquele jogador que passa a bola para o outro fazer o gol. Foi isso que o Dr. Márcio fez. Ensinou todo mundo a fazer o gol, a ter seus ensinamentos. É isso. Ildeu Almeida, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Por que é que você acha que o professor Dr. Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom? O Dr. Márcio é um garçom porque ele serviu não só a ortopedia mineira, mas a ortopedia brasileira de uma forma exemplar. No meu caso, eu considero o Dr. Márcio mais do que um garçom, ele é um progenitor. Eu digo isso porque meu pai só conheceu minha mãe em função da cura da osteomielite que ele tinha, e essa cura se deveu ao tratamento pelo Dr. Márcio. Então, se eu estou aqui hoje, é por conta disso. Então, eu tenho muito a agradecer e parabenizar por todos esses anos dedicados à vida ortopédica. Portanto, a pergunta que muitos ortopedistas notáveis da atualidade responderam: afinal, o professor Márcio Ibrahim de Carvalho é um garçom?
E esta é a resposta que todos deram. Sim, uma versão filosófica de um garçom. Ao lado da sua querida esposa Giane, eles criaram uma família, eles foram felizes. E, professor Márcio, obrigado pelo exemplo, pela generosidade, pela genialidade e obrigado por construir pontes para todos nós. Esta é uma foto muito querida que a Marilise e eu fizemos com toda a família do professor Márcio nesse momento pós-aula magna. E essa é uma fotografia que eu vou guardar no meu mais importante coleção de fotos da ortopedia, porque é o casal Márcio e Giane felizes, realizados em um jantar festivo com seus residentes. E esta é uma placa dada ao professor Márcio, uma versão filosófica do garçom na ortopedia. Obrigado por criar pontes e fazê-las funcionar no mundo da cirurgia ortopédica. Em nome do atual presidente da SBOT, Adalberto Visco, e toda a sua diretoria, em nome de todos os presidentes de comitês, as sociedades brasileiras das diferentes especialidades, e em nome dos milhares de ortopedistas que trabalham no dia a dia no nosso imenso país, nós gostaríamos de homenagear uma vez mais a figura querida, carismática e humilde do professor Márcio Ibrahim, que nos deixa hoje. A sua vida foi um marco, o senhor deixou melhor os lugares por onde passou, e foi uma grande alegria ter compartilhado consigo os momentos importantes da nossa vida institucional. Muito obrigado, professor.